Você acredita que pode viver para sempre? Os egípcios acreditavam e construíram uma civilização inteira para provar isso. Mas o que eles esconderam sobre a morte vai mudar tudo o que você pensa que sabe. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai virar de cabeça para baixo tudo o que te ensinaram sobre uma das maiores obsessões da humanidade, a eternidade. Você já sentiu que o tempo escapa? Que cada dia passa mais rápido e você não controla nada? Os egípcios também sentiam, mas eles encontraram uma solução que ninguém mais conseguiu. Transformaram o tempo em eternidade e fizeram isso criando um calendário solar de 365 dias, baseado nas lágrimas de Ísis, a deusa que chorou tanto pela morte de Osíris que suas lágrimas fizeram o Nilo transbordar. Mas esses dias não eram apenas números, eram portais para os deuses. 5 dias extras, 5 divindades: Osíris, Ísis, Néftis, Sete e Horus. Cada um governando vida, morte, traição e renascimento. Você imagina viver num calendário feito pelos próprios deuses da morte? Cada nascimento, cada colheita, cada funeral seguia o ritmo dessas forças divinas. A religião não era separada da vida, ela estruturava o tempo. Mas quem transformaria essa crença em poder absoluto? Djoser, filho do último faraó de uma dinastia em crise. Ele não herdou um império, ele o recriou do zero, e fez isso com a ajuda de um homem que seria lembrado para sempre. Estabeleceu sua capital em Mênfis, trouxe estabilidade de volta, reorganizou o estado que estava se despedaçando. Mas esse homem ao seu lado não era rei, era algo maior. Imhotep, arquiteto, médico, conselheiro, o primeiro gênio documentado da história. Ele não apenas projetou a primeira pirâmide, ele inventou a eternidade física. Séculos depois, os próprios egípcios construiriam templos dedicados a ele. O cultuariam como deus da medicina e da sabedoria. Mas o que ele construiu não era só pedra, era um desafio à própria morte. 2.500.000 blocos, alguns pesando 15 toneladas, erguidos por dezenas de milhares de camponeses que acreditavam: construir para o faraó era construir para si mesmos. E quando Quéops ordenou a grande pirâmide em Gizé, estava dizendo ao universo que o Egito não se curvaria diante de nada. Mas quando a prosperidade vira privilégio, o que acontece? Ouro da Núbia, cobre do Sinai, grãos do Nilo. Riqueza demais nas mãos de poucos. E o Egito desmorona de dentro para fora. Nobres ficam mais poderosos que o próprio faraó. Templos controlam fortunas inteiras. O império sangra. Mas algo inesperado acontece na crise. A eternidade se democratiza. Você já ouviu falar que os egípcios tinham obsessão pela morte? Conta nos comentários. O que você acha que eles realmente buscavam? Morrer bem ou viver para sempre? Porque foi no caos que a eternidade deixou de ser exclusividade do rei. O calendário egípcio não foi inventado por astrônomos em torres de marfim. Foi criado por agricultores observando o rio. 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias cada. Sobravam 5 dias. E esses 5 dias não eram sobras, eram sagrados. Os epagômenos, os dias em que os deuses nasceram. Osíris no primeiro, Horus no segundo, Sete no terceiro, Ísis no quarto, Néftis no quinto. Nascer em um desses dias era carregar o destino de uma divindade. Mas tinha um problema. Eles não usavam ano bissexto. Nada de ajustes, nada de correções. Então o calendário ia se deslocando lentamente ao longo dos séculos. As datas religiosas mudavam em relação às estações reais. Mas para os egípcios, isso não importava tanto quanto você imagina, porque o verdadeiro relógio deles não estava no céu, estava no Nilo. 3 estações ditavam tudo. Akhet, a inundação. De junho a setembro, o rio transbordava, cobria as margens, deixava o lodo negro que fertilizava a terra. Periti, o plantio. De outubro a fevereiro, a água recuava. Os campos apareciam. As sementes entravam na terra. Shemu, a colheita. De março a maio, o calor voltava.
O trigo crescia, os celeiros enchiam. E então o ciclo recomeçava. Perfeito, previsível, divino. Eles não temiam o tempo. Eles o domavam. Transformavam cada cheia do Nilo em promessa de fartura, cada seca em teste de resistência, cada colheita em oferenda aos deuses. O calendário não era só uma ferramenta. Era uma oração em forma de números. Mas o tempo só serve a quem sabe usá-lo. E Djoser estava prestes a provar isso de uma forma que ninguém tinha feito antes. Por volta de 2686 a.C., Djoser assume o trono e inaugura a terceira dinastia. O Egito estava saindo de um período confuso, fragmentado. Ele escolhe Mênfis como capital, não por acaso. Mênfis ficava exatamente na fronteira entre o Alto e o Baixo Egito. Era uma declaração. O país estava unificado de novo, e Djoser não queria apenas governar, ele queria ser lembrado. Até então, os túmulos reais eram mastabas, estruturas baixas, retangulares, feitas de tijolos de barro, funcionais, mas nada impressionantes. Djoser olhou para aquilo e pensou, isso não é eternidade, isso é apenas um buraco coberto. E foi aí que Imhotep entrou na história. Imhotep não era da família real, era um plebeu, arquiteto, médico, sacerdote, conselheiro, um gênio completo. E Djoser confiou nele uma missão impossível, construir algo que nunca tinha sido feito. Imhotep pegou a ideia da mastaba e empilhou 6 delas, uma sobre a outra, cada uma menor que a anterior. Nasceu a pirâmide de degraus em Saqqarah, o primeiro edifício monumental em pedra da história humana. 62 metros de altura, visível a quilômetros de distância. Mas não era só tamanho, era simbolismo. Cada degrau era uma escada para o céu. O faraó não ficaria preso embaixo da terra. Ele subiria. Encontraria Ra, o Deus Sol. Viveria entre os deuses. A arquitetura funerária deixou de ser funcional e virou teologia construída. E o impacto foi tão profundo que mais de 2000 anos depois, os próprios egípcios cultuavam Imhotep como Deus. Construíram templos para ele, pediam cura, sabedoria, proteção. Ele tinha conseguido o que todo faraó buscava, virar eterno. Djoser morreu, Imhotep morreu, mas a pirâmide ficou, e a ideia também. Porque de mastabas empilhadas nasceria o símbolo mais poderoso da humanidade. O antigo império foi o apogeu arquitetônico do Egito, e o nome que resume tudo isso é Quéops, ou Khufu, como os egípcios o chamavam. Ele olhou para a pirâmide de degraus de Djoser e pensou, posso ir além. E foi. A grande pirâmide de Gizé. 2.500.000 blocos de pedra calcária. Alguns blocos pesando 2,5 toneladas. Outros, nas câmaras internas, chegando a 15 toneladas. 146 metros de altura original. Durante quase 4.000 anos, foi a estrutura mais alta feita por mãos humanas. Mas como? Como um povo sem guindastes, sem rodas de metal, sem máquinas, conseguiu erguer isso? A resposta está na organização. Entre 10 e 20 mil trabalhadores em turnos. Não eram escravos, eram camponeses livres que trabalhavam durante a época da inundação, quando não tinha o que fazer nos campos. Recebiam comida, cerveja, abrigo. E acreditavam, construir a pirâmide do faraó era garantir a própria passagem para o além, porque se o faraó chegasse aos deuses, ele intercederia por todos. Rampas, alavancas, cordas, trenós de madeira deslizando sobre pedras molhadas, cada bloco arrastado metro por metro, cada camada erguida com suor e fé. Levou cerca de 20 anos, e quando ficou pronta, estava coberta por pedra calcária polida que refletia o sol como um espelho. À noite, ela brilhava. De longe, parecia feita de luz. Khephren, o filho, construiu a segunda pirâmide de Gizé. Um pouco menor, mas no alto de uma elevação, então parece maior. E adicionou a esfinge. Miquerinos, o neto, fez a terceira. Menor ainda, mas com templos do vale preservados até hoje. O conjunto estava completo. 3 pirâmides, 3 gerações.
uma declaração eterna: nós não desapareceremos. Cada bloco era uma prece, cada pirâmide uma aposta contra o esquecimento. Os egípcios não construíam para impressionar turistas do futuro. Construíam porque acreditavam que a morte era apenas uma passagem, e que essa passagem precisava de uma estrutura sólida, física, real. Mas por trás das pedras havia algo mais valioso que ouro. O segredo do Egito não estava só nas pirâmides, estava no Nilo. A cada ano o rio inundava as margens e deixava uma camada de lodo preto, rico, fértil. Os egípcios plantavam trigo, cevada, linho e colhiam. Uma, às vezes 2 vezes por ano. Fartura garantida. Enquanto outras civilizações dependiam de chuvas imprevisíveis, o Egito tinha um relógio natural. O Nilo nunca falhava. Mas a riqueza não parava na agricultura. Ao sul, na Núbia, tinha ouro, muito ouro, minas inteiras controladas pelo faraó. Esse ouro financiava as grandes obras, pagava tributos, comprava lealdade. No Sinai, cobre. E cobre significava armas, lanças, machados, escudos, um exército equipado. O Egito não era só rico, era poderoso, só que riqueza concentrada vira problema. Os faraós começaram a fazer concessões. Davam terras para nobres, isenções de impostos para templos, privilégios para governadores de províncias. No começo, era uma forma de manter a lealdade, mas com o tempo, esses nobres ficaram poderosos demais. Tinham suas próprias terras, seus próprios exércitos particulares, seus próprios tesouros. O faraó, que era Deus na terra, foi perdendo o controle, e quando o poder escapa das mãos do rei, o império sangra. Se você está percebendo como tudo se conecta, poder, riqueza e eternidade, clique no Super Thanks e ajude este canal a continuar revelando verdades que a escola nunca contou. E se não puder contribuir agora, compartilhe o vídeo. Você vai espalhar conhecimento. Nós vamos saber que vale a pena. Por volta de 2181 a.C., o Egito desmoronou. O antigo império, com toda sua grandeza, entrou em colapso. E a culpa não foi de invasores, foi interna. As concessões que os faraós fizeram ao longo de gerações voltaram para destruir tudo. Nobres provinciais viraram senhores feudais. Sacerdotes controlavam fortunas gigantescas. O faraó, que antes era o centro absoluto do poder, virou uma figura decorativa. O país se fragmentou. Cada governador de província se declarava independente. Algumas regiões tinham seus próprios reis, outras eram controladas por facções militares. O caos político foi total, comércio interrompido. Obras monumentais abandonadas, fome em algumas áreas, guerra civil em outras. Esse período durou mais de 100 anos e ficou conhecido como o primeiro período intermediário. Uma era de trevas no meio da civilização mais avançada do mundo antigo. Mas no meio do caos, algo surpreendente aconteceu. A eternidade se democratizou. Antes, só o faraó tinha garantia de vida após a morte. Ele era o único com acesso aos rituais, às fórmulas mágicas, aos textos sagrados que abriam as portas do além. Mas quando o poder central desapareceu, os nobres locais começaram a copiar esses rituais. Afinal, se o faraó não era mais divino, porque só ele merecia a eternidade. Surgiram os textos dos sarcófagos, fórmulas mágicas gravadas dentro dos caixões, orações, encantamentos, mapas do mundo dos mortos. Tudo que antes era exclusivo do rei, agora estava disponível para quem pudesse pagar. E podia pagar muita gente, governadores, sacerdotes, comerciantes ricos. A morte deixou de ser privilégio real e virou questão de dinheiro. Agora, até um nobre de província podia levar eternidade no bolso. Com a eternidade democratizada, os rituais funerários explodiram, e um dos símbolos mais fascinantes disso eram os Ushebtis, estatuetas pequenas feitas de faiança, madeira ou pedra que representavam servos. Os egípcios acreditavam que no além você precisaria trabalhar, cultivar campos, cavar canais, carregar coisas. Então levavam essas estatuetas para fazer o trabalho no lugar deles. Alguns túmulos tinham centenas de Ushebtis,
Um para cada dia do ano, trabalhadores eternos para uma vida eterna. Mas o verdadeiro ritual estava no corpo, a mumificação. 70 dias de preparação meticulosa. Primeiro removiam o cérebro, enfiavam um gancho pelo nariz, quebravam o osso, puxavam o cérebro em pedaços, jogavam fora. Eles achavam que o cérebro não servia para nada. Depois abriam o lado esquerdo do corpo e tiravam os órgãos internos. Fígado, pulmões, estômago, intestinos, cada um guardado em vasos canópicos separados, protegidos por deuses específicos. O coração ficava, porque o coração era a sede da alma, da memória, da identidade. O corpo era coberto com natrão, um sal natural que desidratava tudo. Ficava ali por 40 dias, secando, endurecendo. Depois, lavavam, perfumavam, envolviam em faixas de linho, camada após camada. Entre as faixas, amuletos. Escaravelho no peito, olho de Horus na testa. Cada amuleto era uma proteção, uma senha para passar pelos desafios do além. E então vinha o ritual final. A cerimônia de abertura da boca. Um sacerdote tocava os lábios da múmia com ferramentas especiais enquanto recitava encantamentos. Esse toque devolvia ao morto a capacidade de falar, comer, respirar, ver. A múmia não era um cadáver. Era uma pessoa dormindo, esperando acordar no outro lado. Eles não fugiam da morte. Eles a preparavam como quem arruma a casa para uma visita eterna. Cada detalhe importava. Cada ritual era uma garantia. Mas o Egito não morreria na crise. Ele renasceria ainda mais forte. Por volta de 2055 a.C., um faraó chamado Mentuhotep II conseguiu o impossível. Reunificou o Egito. Depois de mais de 100 anos de fragmentação, de guerras locais, de caos, ele juntou as duas coroas de novo, Alto e Baixo Egito, sob um só comando. A capital voltou para Tebas, no sul, e o país respirou aliviado. Mas reunificar não bastava. Amenemhat I, fundador da 12ª dinastia, entendeu que o problema tinha sido a descentralização. Então ele reorganizou o Estado inteiro, reduziu o poder dos nobres provinciais, criou uma burocracia forte, leal ao faraó, nomeou funcionários que respondiam direto a ele, não aos senhores locais. Centralização total. E funcionou. Amenemhat III levou isso ainda mais longe. Ele não queria só controlar as pessoas, queria controlar o Nilo. Investiu pesado em gestão hídrica, construiu barragens, canais, reservatórios na região do Faium, transformou áreas pantanosas em terras agrícolas, controlou as cheias, aumentou as colheitas. O Egito ficou mais rico e mais estável do que nunca, e com estabilidade veio cultura. O comércio floresceu. Caravanas egípcias chegavam até a Síria. Navios desciam pelo Mar Vermelho até Punt, na costa da África, trazendo incenso, mirra, marfim. A literatura explodiu. Surgiram obras como Os Contos do Náufrago, uma história de aventura e sobrevivência que lembra até os mitos gregos que viriam séculos depois. Os ensinamentos de Ptah-Hotep, um manual de sabedoria e conduta que virou referência para gerações. O Médio Império foi a era de ouro da cultura egípcia. Não tinha a grandiosidade arquitetônica do Antigo Império, mas tinha sofisticação, refinamento, controle. Os egípcios achavam que tinham dominado tudo: o rio, o tempo, a eternidade. Mas a próxima ameaça não viria do Nilo, viria do deserto. Por volta de 1750 a.C., algo sem precedentes aconteceu. O Egito foi invadido. Povos semitas do Levante, vindos da região da Síria e Palestina, cruzaram o deserto e entraram pelo delta do Nilo. Os egípcios os chamaram de Ixos. E os Ixos trouxeram algo que o Egito nunca tinha visto: cavalos e carros de guerra. Os egípcios lutavam a pé, usavam lanças, arcos, escudos, mas os Ixos vinham em carros puxados por cavalos, rápidos, móveis, devastadores. Atropelavam as linhas egípcias antes que elas pudessem reagir. Era uma revolução militar. E o Egito não estava preparado. Em pouco tempo,
os Hyksos dominaram todo o norte do país. Estabeleceram sua capital em Ávaris, no delta. Controlaram o comércio. Cobraram tributos. Governaram como faraós, mas o sul resistiu. Tebas, no Alto Egito, se recusou a se curvar. Os príncipes tebanos organizaram uma resistência. Gerações lutando contra o invasor, aprendendo com ele, copiando suas táticas, comprando cavalos, construindo seus próprios carros de guerra. E, finalmente, por volta de 1550 a.C., Amoses I conseguiu expulsar os Hyksos. Perseguiu eles até fora do Egito. Reconquistou o delta. Reunificou o país de novo. Amoses fundou a 18ª dinastia. E o Egito aprendeu uma lição brutal. Nunca mais seria tão vulnerável. Investiu pesado em exército. Adotou a tecnologia dos Hyksos. Cavalos, carros, arcos compostos, armaduras de bronze, estratégia militar avançada. O Egito transformou humilhação em força. E dessa humilhação nasceria a Era Dourada. O novo império foi a era mais poderosa do Egito. E o nome que resume essa era é Tutmés III. Ele liderou 17 campanhas militares. Conquistou territórios da Núbia até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Transformou o Egito em um império de verdade. Tributos vinham de todos os lados. Ouro, escravos, madeira de cedro, cavalos, incenso. O Egito nunca foi tão rico. Mas antes de Tutmés, teve Hatshepsut. E ela foi uma anomalia. Mulher, rainha, que se declarou faraó. Usava barba postiça nas cerimônias oficiais. Governou por mais de 20 anos. E não governou pela guerra. Governou pelo comércio. Organizou expedições gigantescas para Punt, trazendo riquezas exóticas. Construiu o templo de Deir el-Bahari, uma das obras arquitetônicas mais impressionantes do Egito. Quando morreu, tentaram apagar ela da história. Destruíram estátuas, rasparam o nome dos monumentos. Mas ela sobreviveu. A economia do novo império dependia de uma coisa: escravos de guerra. Milhares de prisioneiros capturados nas campanhas militares eram trazidos para o Egito. Construíam templos, palácios, tumbas. Trabalhavam nas minas, nas pedreiras, nos campos. O Egito virou uma máquina de construção alimentada por conquista. E então veio a ruptura. Amenófis IV subiu ao trono e fez algo impensável. Mudou a religião inteira. Abandonou todos os deuses tradicionais. Amon, Ra, Osíris, Ísis, todos. E declarou que só existia um Deus, Aton, o disco solar. Mudou o próprio nome para Akhenaton, que significa aquele que serve a Aton. Fechou templos, demitiu sacerdotes. Construiu uma nova capital, Akhetaton, no meio do deserto. Foi uma revolução religiosa radical e durou pouco. Quando Akhenaton morreu, o caos voltou. Os sacerdotes de Amon, que tinham perdido tudo, retomaram o poder e colocaram no trono um menino, Tutankhamon. Ele restaurou os deuses antigos, reabriu os templos, devolveu os privilégios e morreu aos 18 anos, e de um túmulo esquecido surgiria o maior tesouro da história. Tutankhamon reinou por apenas 9 anos. Assumiu o trono aos 9 anos de idade. Morreu aos 18. Não liderou grandes batalhas, não construiu monumentos impressionantes, não mudou a história do Egito. Politicamente, ele foi irrelevante. Apenas um rei fantoche controlado por sacerdotes e generais. Quando morreu, foi enterrado às pressas em um túmulo pequeno, originalmente feito para outra pessoa, e então foi esquecido. Mas em 1922, um arqueólogo britânico chamado Howard Carter estava escavando no Vale dos Reis, procurando há anos, gastando o dinheiro de seu patrocinador, Lord Carnarvon, que já estava perdendo a paciência. E então, em novembro, Carter encontrou uma escada. Desceu. Encontrou uma porta selada. Abriu. E do outro lado estava o túmulo intacto de Tutankhamon, o KV-62, 5.398 objetos, carros desmontados, camas, cadeiras, jogos de tabuleiro, roupas, comida mumificada, jarros de vinho, armas,
joias, e no centro de tudo, 3 sarcófagos encaixados um dentro do outro. O último feito de ouro maciço pesando 110 quilos. Dentro dele, a múmia de Tutancâmon. E sobre o rosto, a máscara de ouro mais famosa do mundo. Aquele túmulo era uma cápsula do tempo. Mostrava exatamente como os egípcios preparavam a eternidade. Cada objeto tinha uma função no além. Cada amuleto, uma proteção. Cada encantamento, uma senha. Tutancâmon levou tudo o que precisaria para viver depois da morte. Comida, bebida, roupas, servos em forma de Ushebtis, até um jogo de Senet para passar o tempo. Tutancâmon não foi o maior faraó, mas foi o que mais nos ensinou. No Egito, viver e morrer eram a mesma jornada, e essa jornada não terminava. Ela apenas mudava de forma. Se você chegou até aqui e descobriu que os egípcios não temiam a morte, eles a conquistavam, escreva nos comentários: eu descobri o segredo das múmias. Quero ver quantos de vocês realmente prestaram atenção. No próximo vídeo, vou revelar a verdade sobre uma das civilizações mais violentas e brilhantes da história. E você não vai acreditar no que eles fizeram com os próprios filhos. Se este vídeo mudou sua visão sobre o Egito, considere apoiar com o Super Thanks. E se não puder agora, compartilhe. Saber que nosso trabalho está chegando longe faz tudo valer a pena.